Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Apresentado por Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estamos aqui com Renato Monaro, da Etecom Contabilidade. Olá, Renato, tudo bem? Tudo bem, Rafael. O assunto de hoje que vamos conversar com o Renato é a importância dos resultados contábeis na tomada de decisão. Renato, antes de qualquer coisa, antes de entrar no tema, conte-nos um pouco sobre o que faz a Etecom Contabilidade. A Etecom, ela está presente no mercado contábil há mais de 43 anos e nós temos um orgulho enorme de ter construído essa história com alta credibilidade e solidez. Temos hoje na carteira clientes em 18 diferentes cidades e em 4 estados. E isso é o resultado desse processo de evolução contínua e investimentos que fazemos constantemente na modernização e inovação, para poder acompanhar esse movimento de digitalização das informações e dos dados, que são, na verdade, a matéria-prima que nós temos para prestar o serviço com a qualidade que a gente presta. Renato, entrando no tema, por que, Renato, que alguns empresários de micro e pequena empresa têm tanta dificuldade de separar as contas de pessoa física e pessoa jurídica? É uma pergunta bem interessante, Rafael, porque é exatamente neste ponto que a maioria dos empreendedores se perdem, porque eles negligenciam as boas práticas da administração. Eles não conseguem separar as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. É muito cômodo você juntar tudo, pagar as contas pessoais, escola do filho, aluguel, cartão, com a conta bancária da empresa. Pode parecer uma pequena ação no dia a dia, mas isso gera um problema enorme e riscos fiscais com a descaracterização da sua personalidade jurídica, e consequentemente isso traz uma enorme confusão patrimonial em casos de decisões judiciais. Então, ao empreender, é importantíssimo entender que você passa a ter dupla personalidade, a pessoa física, que você já está acostumado, e a pessoa jurídica, que naquele momento é um ser desconhecido para você e que precisa ser conquistado. Vemos constantemente estatísticas mostrando o grande número de negócios que naufragam por problemas financeiros ao não observar e nem corrigir essa postura. Então, uma equação muito simples. Contas da empresa mais contas pessoais vai trazer problemas no médio e longo prazo. Entendi, Renato. E é comum que o empresário enxergue a contabilidade como algo assim, à parte do financeiro real da empresa, Você, Renato, que vive isso diariamente, por que o balancete, o balanço patrimonial, o DRE, eles têm que representar a realidade financeira da empresa? Bom, eu vou fazer aqui uma analogia bem simples para tentar explicar isso, não de forma técnica. Imagina um médico. O médico cuida da saúde das pessoas. A contabilidade, ela cuida da saúde das empresas, ou melhor, da saúde financeira das empresas. Então, quando se pensa no dinheiro de um negócio, é possível imaginar que não é um dinheiro nosso. Então, neste momento, a gente remete à primeira pergunta. Então, voltando à analogia. O médico usa o diagnóstico baseado em exames clínicos para medicar e curar. E o gestor e o empreendedor, ele precisa usar o resultado contábil como um diagnóstico baseado em relatórios econômicos para cuidar da saúde financeira do seu negócio. A base da maioria dos relatórios financeiros é gerada a partir do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, o famoso DRE, além da demonstração do fluxo de caixa. Esses relatórios precisam representar com fidelidade toda a movimentação econômico-financeira da empresa, não podendo haver distorções e omissões das informações. Se a contabilidade não tiver atenção e gestão necessárias para refletir a realidade do negócio, inevitavelmente irão surgir problemas que vão desde débitos tributários, passando por infrações fiscais e culminando muitas vezes, infelizmente, no fechamento de um negócio. E esse fechamento, quando há essa mistura pessoa física, pessoa jurídica, na maioria das vezes é de forma dramática. E Renato, por fim, a gente aqui da JM sabe que uma empresa tem que ser administrada através dos seus indicadores,
Então fala para mim, quais são os indicadores possíveis de analisar uma empresa com um resultado contábil confiável? Como você bem disse, Rafael, os indicadores financeiros, eles são fundamentais e são métricas capazes de fornecer informações diretamente do resultado obtido de uma empresa. E é fundamental que a tomada de decisão se dê a partir desses indicadores. Existe uma infinidade de indicadores possíveis quando a gente está falando do universo financeiro. Mas olhando para o resultado contábil, eu vou listar aqui os 5 principais indicadores. O indicador de liquidez, que avalia a capacidade de cumprimento que a empresa tem com as obrigações no seu curto prazo. O indicador de estrutura de capital e endividamento, que avalia o nível da dívida de longo prazo, que é utilizado para gerar o lucro da empresa. O indicador de lucratividade e rentabilidade, que mensura o lucro da empresa em relação ao patrimônio dela. O indicador de valor de mercado, que avalia o valor da empresa em função do preço da ação dessa empresa no mercado. Indicadores de atividade, que servem para medir o período de conversão das contas em vendas ou entradas e saídas de caixa. E eu vou encerrar com mais uma analogia. Pensa no casamento. Então, assim como no casamento, quando a gente fala no ambiente dos negócios, ao empreender já não existirá somente uma pessoa. A pessoa física, ela se casa com a pessoa jurídica, que passa a fazer parte da sua vida em todos os momentos. No trabalho, em casa, nas viagens, até na cama, naqueles momentos de insônia que a gente tem. E isso até que ocorra uma separação, ou seja, venda da empresa, saída de uma sociedade ou encerramento dos negócios, simplesmente os separe. Então é fundamental que tudo se separe quando você pensa em abrir uma empresa. E não lá no final, quando a bomba está estourando e tudo está dando errado e tudo já está misturado. Isso vai trazer uma consequência muito ruim para os negócios. Então, a consciência administrativa do empreendedor desde o início, pequeno porte, médio porte, né? E o micro e pequeno empresário que está começando agora, de separar desde o início pessoa física e pessoa jurídica, é fundamental para o sucesso. Excelente, várias dicas. Obrigado pela presença, Renato. Obrigado, Rafael. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.